Fala, Crypto Traders! Sejam bem-vindos ao canal Crypto Alt Bitcoin. Me chamo Ricardo Carvalho, iniciei no mercado de cripto há mais ou menos 3 meses. Já tive algumas experiências bem interessantes, diria tanto positivas quanto negativas. E, bom, o motivo da criação desse vídeo é para compartilhar com vocês uma ferramenta bem simples que eu criei para controle dos nossos trades e hold. Como também sou novo nesse mercado, tive algumas dificuldades iniciais e motivado por isso criei essa ferramenta, que tem me ajudado bastante, inclusive. Talvez vocês estejam passando pela mesma dificuldade. A ideia aqui é ajudar também, principalmente os iniciantes, e quem sabe alguém mais rodado, com mais experiência também possa contribuir compartilhando conosco suas experiências e dando sugestões e novas ideias. Disponibilizei essa ferramenta no Hotmart a um preço simbólico, no intuito também de valorizar o nosso trabalho. O link de acesso está na descrição do vídeo, e se você se interessar, dá uma força pra gente. Peço que deixem suas opiniões de forma sincera e caso não tenham gostado da ideia, deixem seus comentários. E não esqueçam também de se inscrever no canal para crescermos em nossa comunidade. Bom, galera, vou compartilhar com vocês as funcionalidades e caso vocês se identifiquem, não deixem de comentar, inclusive se tiverem novas sugestões. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, uma das primeiras coisas que vocês precisam ter como informação é que a ferramenta foi desenvolvida utilizando o Office 365, a versão do Excel utilizada foi a versão 2104, o build 13.929, tá? Conforme está aqui embaixo. É importante ressaltar que não é uma ferramenta de decisão, mas junto à análise gráfica pode suportar na tomada de decisão. Quais são as pastas, né, que estão presentes nessa ferramenta? Pasta de setup. Na pasta de setup nós temos as seguintes colunas. A coluna corretora. A coluna corretora ela tem o valor padrão CCCAGG. Tá? Na verdade ele é o índice de cotação da Crypto Compare. E ele está bem próximo dos índices das operadoras. Você pode até utilizar a sua própria corretora, desde que ela esteja listada como compatível com o site da Crypto Compare. Para mais detalhes dessas informações, no manual de instrução da ferramenta tem o link da Crypto Compare, ao qual você pode ver a documentação e os parâmetros que estão setados no link que a gente busca os ativos para trazer para a nossa planilha. Bom, a segunda coluna, a coluna taxa de trading, é a taxa considerada para desconto em cada operação, seja ela de compra ou de venda. A coluna moedas ela indica quais são os ativos que a gente quer importar lá da Crypto Compare. A coluna paridade já diz respeito ao ativo utilizado na compra e venda das operações de trading de holding. Ele pode ser tanto BRL, euro, BUSD, entre outros ativos que você queira utilizar como paridade para a compra dos seus outros ativos. A coluna Stop Loss ela está relacionada ao percentual de perda aceitável com base no valor de compra do ativo. O valor padrão é 100%, que nesse caso significa que não tem stop. Uma vez parametrizado com o valor de abaixo de 100%, será mostrado nas pastas Trade e Hold. Caso esse percentual seja atingido, pintará uma linha em vermelho nas pastas Trade e Hold, sinalizando também o stop. Bom, a próxima pasta de trabalho é a cotação. Na pasta de cotação, a gente tem a tabela que importamos do site da Crypto Compare e ela possui basicamente as seguintes informações. Na coluna A a gente tem name, que é o nome do ativo. Na coluna B a gente tem o value price, que é o preço do ativo. Na coluna C a gente tem o volume day, que é o volume do dia, de transações do dia, até o momento, né? Na coluna D, a gente tem o Open Day, que é o preço de abertura do dia. Na coluna E, a gente tem o High Day, que é o maior preço do dia. A F, o Low Day, que é o preço mais baixo do dia. E na coluna G, a gente tem a URL, que corresponde a onde está a imagem do ativo. Nesse caso, a gente não está utilizando. Na verdade, a gente só está usando na planilha mesmo, hoje,
as colunas A e B, que é o nome do ativo e o preço do ativo. As outras são informações complementares, caso vocês queiram incrementar um pouco mais a planilha e queiram usar essas informações para outros estudos, vocês já têm elas disponíveis na planilha. Bom, é importante também ressaltar que toda planilha tem como base essa tabela de cotação, okay, para a realização dos cálculos médios totais e as variações em tempo real. Essa tabela ela é atualizada automaticamente no Excel a cada 1 minuto, okay? A cada 60 segundos nesse caso. Bom, as pastas agora são as pastas Trading e Hold. Okay? Elas possuem exatamente as mesmas colunas e funções. Eu criei só separadamente para não misturar as carteiras e para ficar mais fácil visualizar os resultados de Trade e Hold individualmente. Então, as colunas que a gente tem nessa pasta de trabalho são fim de operação, FINOP. Essa coluna indica o fim de uma operação, não sendo mais os valores computados nas pastas de resumo. No caso, resumo Trade e resumo Hold. A gente vai ver essas pastas a seguir. Ela é útil, por exemplo, para o caso de um trade bem sucedido, caso as colunas fiquem em vermelho novamente, ou seja, caso o preço caia, né, pode indicar um novo ponto de compra. Mas ainda assim, sempre é necessário recorrer à análise gráfica para confirmação e tomada de decisão. A coluna data é a própria data que você está realizando a operação. Okay? A coluna ativo é o código do ativo em análise na operação. A coluna parciais, na verdade, são as parciais realizadas. Se você fez mais do que uma parcial, você vai colocar aqui também. A cotação do ativo é a coluna automática com a informação da cotação do ativo importada do site da CryptoCompare, que está naquela nossa tabela de cotação. A coluna preço de compra é o preço do ativo praticado no momento da abertura da transação, ou seja, o preço que eu comprei o ativo. A quantidade comprada é a quantidade do ativo que foi comprada também no momento da abertura da transação, quanto do ativo eu comprei. E as colunas da H a K, elas são colunas calculadas automaticamente. Então a coluna valor compra, por exemplo, ela diz respeito ao preço de compra vezes a quantidade comprada, menos a taxa cobrada pela operadora, a taxa de trading, né? Lembra que na coluna Setup, voltando aqui na coluna Setup, a gente tem a taxa de trading na coluna B. Então é essa taxa que ela está levando em consideração aqui no valor de compra para poder fazer a dedução da taxa da transação. Valor de venda é também uma coluna calculada com base nessa seguinte fórmula: é a cotação vezes a quantidade comprada. A variação ela é calculada com base na variação da cotação comparada ao preço de compra. Ou seja, toda vez que a variação for positiva, as colunas preço de compra, quantidade comprada, valor de compra, valor de venda, variação, a própria variação e stop loss vão ser pintadas de verde, caso seja positiva. Em caso de variação negativa, elas são pintadas em vermelho. Então a gente tem esse exemplo aqui, a gente tem os dois exemplos, as variações em verde e em vermelho por quê? Se a gente reparar aqui, o preço de compra está maior do que a cotação do ativo. E a gente está tendo um prejuízo nesse caso de 49%. No caso aqui já abaixo é o contrário. O preço de compra ele está abaixo do preço da cotação do ativo. Então a gente está tendo uma variação aqui positiva de 3,46% nesse trading. Tá bom? Isso vale para todos os tradings que estão aqui abaixo. Okay? Caso tivesse uma parcial aqui a mais, vamos colocar que a gente tivesse comprado aqui, vou inserir mais uma linha, posso inserir a linha por aqui. Ou posso inserir por aqui também, puxando aqui embaixo. Ok? Deixa eu retornar aqui. Então, vamos supor que nós tenhamos comprado hoje, dia 21/5, 22, né, na verdade. Mais uma cota da Chile. Seria minha parcial
2 dela, ok? No valor de, a gente tinha comprado ela a 0,27 centes de dólar. Então ela vai ficar vermelhinha porque o valor do preço, a cotação do ativo dela agora está 25,97, 0,2597. Eu comprei 10 ativos. Ele montou aqui meu cálculo. Estou tendo um prejuízo aqui nesse caso aqui de 3,81%. Uma variação negativa de 3,81%. A coluna Stop Loss é uma coluna calculada com base no percentual de perda aceitável de acordo com o preço de compra. Significa que se o valor da cotação do ativo atingir o preço de compra menos o Stop Loss, as linhas da planilha vão ser pintadas todas em vermelho, e indicando que você foi estopado. É claro que para isso acontecer, você tem que parametrizar o stop na própria ferramenta da operadora, né? Que na verdade é só uma ferramenta em Excel que está mostrando para você que você foi estopado, mas efetivamente para o stop acontecer você precisa ir lá na sua operadora e configurar o stop de acordo com o que você parametrizou aqui na planilha. Tá bom? Então, se eu pegar um exemplo aqui, a gente tem uma variação aqui de 49%. Vou colocar uma variação bem curtinha aqui. Se atingir 2%, né? Então, provavelmente, todas essas linhas que estão em vermelho aqui, ela vai ser pintada toda de vermelho nesse caso do Stop Trade. Então, vamos configurar o setup, colocando o Trading Stop para 2%. Então, agora eu venho aqui na minha planilha de trading. Repara que todas as minhas linhas que estão com a variação acima de 2% receberam uma coloração vermelha, indicando que a operação teve um stop. Ok? Vou voltar lá para 100% novamente. Bom, ainda na pasta de trading, eu tenho o botão atualizar. Quando eu clico no botão atualizar, ele não espera os 60 segundos. Então é uma função caso você queira ver mais rápido, não queira esperar os 60 segundos da planilha de atualização, você pode clicar no botão e ele atualiza para você os dados automaticamente. Bom, vamos agora falar das pastas de resumo. A exemplo das pastas Trading e Hold, as pastas Resumo Trade e Resumo Hold, elas também funcionam da mesma maneira. Só estão divididas aqui por uma questão de divisão de carteira. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem a coluna ativo, que é o ativo que vai ser comparado com a cotação da CryptoCompare. A cotação, que também vem na tabela da CryptoCompare. O preço médio de compra. O preço médio de compra, nesse caso aqui, essa coluna, ela é a média de preço com base nas parciais da operação de trading ou hold. É importante ressaltar que se a coluna fim de operação dessas respectivas planilhas de trade e hold elas estiverem marcadas, os valores dos ativos em questão não serão considerados nesse cálculo. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos supor aqui, pegar o Chile, que eu tenho duas parciais, né? Repare que o meu preço médio do Chile está em 26,05. Tá? O preço médio é 26,05 porque ele está levando em consideração essas duas parciais. Selecionando as duas, 26,05 é o meu preço médio. Se eu marco essa minha segunda parcial como finalizada, ele vai desconsiderar todos os valores dessa linha para efeito de resumo. Então, quando a gente vier aqui na linha 3, a gente vai ver que o preço médio agora só está de uma linha, porque eu só tenho uma linha registrada para o Chile, de 0,2510. É exatamente essa linha aqui que corresponde ao preço médio. Ele desconsiderou a linha abaixo. Tá? Então, o fim da operação tem essa finalidade, é desconsiderar a linha em questão para o cálculo dos resumos. Tá? No caso alguma operação tenha finalizado. Então, isso vale para as outras colunas também. Então, se eu tenho a coluna fim de operação marcada, o cálculo é desconsiderado para todas as outras colunas da mesma forma.
Ainda aqui eu tenho a quantidade total do ativo, que é a soma, na verdade, da coluna quantidade comprada das pastas trading e hold para os seus respectivos resumos. Tenho o valor total de compra, que é a soma da coluna valor de compra, também das pastas trade e hold, respectivamente. Eu tenho o valor total de venda, que também é a soma da coluna valor de venda, da pasta trading e da pasta hold para os seus respectivos resumos. E aqui eu tenho a variação média. Essa variação é entre o valor total de venda e o valor total de compra. Então a variação entre o valor total de venda e entre o valor total de compra é essa minha variação média. Eu ainda tenho alguns campos adicionais aqui. São eles os totais e lucro médio trading. O totais ele tem a soma das respectivas colunas, valor total de compra e valor total de venda. E o lucro médio trading é a variação entre o valor total de venda e o valor total de compra. Nesse caso aqui, o meu valor total de venda, baseado no preço atual, é menor do que o meu valor total de compra. Por isso, a variação negativa de 14,65%. Então, o mesmo raciocínio vale para o resumo holding. Nesse caso aqui, a gente está tendo uma variação positiva no holding de 24,57%. Lembrando que todas essas duas carteiras são valores fictícios, não foram valores reais. Eu coloquei só esses valores para poder fazer as simulações. Ok? E na última pasta, eu tenho o resumo geral. O resumo geral nada mais é do que o resumo de todas as operações, nesse caso levando em consideração tanto o trading como o hold. Ele mostra também o balanço da tua carteira. Vocês vão reparar que eu tenho uma coluna a mais chamada carteira percentual. E ela indica o percentual do ativo representado na carteira com base não na quantidade, mas no valor comparado ao valor total da carteira. Isso significa que o meu valor total da carteira é de $260 aqui. Okay? A minha quantidade aqui, o meu valor atual desse ativo é de $22,57, o que representa 9% do meu valor total da carteira. Tá? Essas informações que eu queria estar trazendo para vocês, espero que tenha sido claro. E caso tenha alguma dúvida, podem entrar em contato. E espero que a planilha seja útil para todos vocês. Um forte abraço e até a próxima.